Fala galera, beleza? Vamos para as análises e os palpites do UFC de sábado agora, dia 26 de março, o card preliminar. Vai começar a partir das 17 horas, beleza? São 7 lutas, 4 delas com brasileiros, inclusive as 3 primeiras. O último evento a gente foi muito bem e vamos tentar ir melhor ainda nesse. Bora lá. A primeira luta vai ser pelo peso pena, o americano Luiz Saldana vai enfrentar o brasileiro Bruno Souza, que é um cria aí dos Machida. O Saldana tem 31 anos, 15 vitórias e 7 derrotas. Ele venceu 9 por nocaute, 5 por finalização e 1 por decisão. Perdeu 1 por nocaute, 2 por finalização e 4 por decisão. Venceu no Contender Series em novembro de 2020, por nocaute no terceiro round. E em abril de 2021 ele estreou no UFC com uma vitória por decisão contra o Jordan Griffin. Agora ele vem de derrota para o Austin Lingo por decisão. O Souza tem 26 anos, 10 vitórias e 2 derrotas. Ele venceu 1 por nocaute, 2 por finalização e 6 por decisão, e 1 por desqualificação do adversário. Foi campeão do LFA já e estreou no UFC em novembro de 2021. Pegou logo uma pedreira aí, o Melsik, que é muito bom também, e acabou perdendo por decisão. Detalhe que o Bruno pegou a luta de última hora aí. Faltava um pouco mais de uma semana, se não me engano. Bom, essa já é uma luta que tem tudo para ser muito boa, muito equilibrada. Os dois atletas são strikers. O Luiz Saldana, bom striker também, controla bem a distância. Mas o Bruno é um karateca de excelente qualidade. Treina com a família Machida desde os 14 anos de idade. Tem um bom jogo de contragolpe, assim como todo karateca. Tem bastante volume de jogo, é muito rápido. Então eu acho que ele vai ficar com a vitória. Fico com a vitória do brasileiro aí por decisão. A segunda luta, pelo peso mosca, o nosso Matheus Nicolau, outro brasileiro, é o 7º do ranking, vai enfrentar o David Dvorak, que é o 10º do ranking, ele é da República Tcheca. O Nicolau tem 29 anos, 17 vitórias e 2 derrotas, venceu 4 por nocaute, 5 por finalização e 8 por decisão, e as suas 2 derrotas foram por nocaute. Ele tem um empate no início da carreira, fez 6 lutas pelo UFC, venceu 5 e perdeu só 1. Ele está no UFC desde 2015, fez 2 lutas fora da organização, nesse intervalo aí, e foram 2 vitórias. Em 2021 ele lutou 2 vezes, depois do retorno, e venceu as 2. 2 decisões aí contra bons lutadores, venceu o Manel Kape e o Tim Elliott. O Dvorak também tem 29 anos, tem 20 vitórias e 3 derrotas, venceu 8 por nocaute, 8 por finalização e 4 por decisão. Perdeu 1 vez por nocaute e 2 por decisão. Tem 3 lutas no UFC, venceu 2 por decisão, incluindo o brasileiro Bruno Budoguinho e a última por finalização no primeiro round. A sua última derrota foi em 2012, vem de 16 vitórias seguidas. O cara é um monstro. Bom, o Dvorak está com um pequeno favoritismo nas casas de apostas, cerca de 60% a 65%. Tenho que concordar, o Matheus Nicolau é um ótimo lutador também, só que acho que falta um pouco mais de objetividade para ele. E o Dvorak, o cara é um monstro. Ele é completo, é bom na luta em pé, bom na luta agarrada, e eu acho que vai ser difícil para o brasileiro. Eu fico com a vitória então do Dvorak, talvez até por um nocaute. Bom, a terceira luta, mais uma brasileira aí, a Jennifer Maia vai enfrentar a francesa Manon Fiorot. Essa luta vai ser pelo peso mosca feminino. A Maia tem 33 anos, 19 vitórias e 8 derrotas. Venceu 4 por nocaute, 5 por finalização e 10 por decisão. E perdeu 1 por nocaute, 1 por finalização e 6 por decisão. Uma atleta aí bem dura de ser finalizada ou nocauteada. Ela tem um empate no começo da carreira, lá em 2010. E hoje ela é a 4ª do ranking. Fez 8 lutas no UFC, venceu 4 e perdeu 4. Ela venceu a Joanne Wood, que vai lutar hoje ainda também. Hoje não, né? No dia da luta. Por finalização. E as suas outras 7 lutas no UFC terminaram todas por decisão. Tanto as derrotas quanto as vitórias. A francesa Fiorot tem 32 anos, 8 vitórias e 1 derrota. Venceu 6 por nocaute e 2 por decisão. A sua única derrota foi uma decisão dividida na primeira luta da carreira dela como profissional. Ela fez 3 lutas no UFC, venceu todas. Ela nocauteou a americana Vitória Leonardo e venceu também por nocaute a brasileira Tabata Hit.
e venceu outra brasileira também, essa por decisão, e foi a Maíra Bueno, a Chitara. Hoje a francesa é a 13ª do ranking. Bom, a francesa tem um dos maiores favoritismos da noite, mais de 80%, e dificilmente dá para não concordar com isso. Ela é muito boa na trocação, ela sabe usar muito bem a envergadura. A Jennifer aguenta bastante porrada, só que eu não sei porque ela não costuma levar as adversárias para o chão, sendo que é uma área que ela domina. Então eu imagino que seja parecida com a luta com a Chookagian, que a Jennifer perdeu 2 vezes. Ela não conseguiu trocar, não consegue achar a adversária por causa da envergadura, só que a francesa é mais forte ainda. Eu acho que a francesa vence por decisão, só porque é bem difícil nocautear a Jennifer Maia, mas eu vejo uma luta aí bem difícil para a brasileira. Então eu fico com a vitória da Manon Fiorot por decisão. A quarta luta vai ser entre 2 russos pelo peso médio, um russo invicto aí que vai estrear no UFC, é o Alexei Kizriev, e ele vai enfrentar o outro estreante no UFC, mas que não é invicto, vai enfrentar o Denis Tiuliulin. O Kizriev tem 13 vitórias nas suas 13 lutas, foram 5 por nocaute, 4 por finalização e 4 por decisão. Venceu 8 vezes no primeiro round, ele venceu no Contender Series por finalização em setembro de 2020, com 50 segundos de luta, e agora vai estrear no UFC finalmente. Não lutou ano passado, mesmo tendo vencido o Contender Series lá em 2020. Ele já venceu também o brasileiro Toquinho por nocaute no primeiro round, lá em 2018. O Tiuliulin tem 33 anos, 9 vitórias e 5 derrotas, venceu 8 por nocaute e 1 por decisão, perdeu 1 por nocaute, 2 por finalização e 2 por decisão. Também vai estrear no UFC, mas foi um substituto aí de última hora. Ele aceitou a luta faltando uma semana aí. Ele venceu sua última luta por nocaute no primeiro round contra o brasileiro Juscelino Caetano no UAE Warriors. Bom, com o maior favoritismo da noite, o russo invicto o Kizriev tem 85%, um pouquinho mais até, de favoritismo para vencer essa luta. Não tem como pensar diferente, o cara é muito bom, é mais um daqueles russos assustadores, ele é completo, ele é bom na trocação, ele é bom na luta agarrada. O adversário tem um bom poder de nocaute, não dá para negar. A única chance dele vencer acho que seria acertando aquele pombo sem asa, mas muito difícil para ele. Fico com a vitória do Kizriev, provavelmente por uma finalização. Se escolher o caminho mais fácil, vai levar para o chão para não correr risco e finalizar aí sem maiores problemas. Na quinta luta do card preliminar, pelo peso galo, o Chris Gutierrez vai enfrentar o Dana Batigerel. O Gutierrez tem 30 anos, 17 vitórias, 4 derrotas e 2 empates. Ele venceu 7 por nocaute, 1 por finalização e 9 por decisão. Perdeu 1 vez por finalização e 3 por decisão. Está no UFC desde 2018. Estreou perdendo para o Raoni Barcelos por finalização. Depois disso fez 6 lutas, venceu 5 e empatou 1. Cara, muito bom também. 4 dessas vitórias foram por decisão e 2 delas foram decisões divididas. Inclusive sua última luta foi contra o brasileiro também, Felipe Cabocão. O Batigerel tem 32 anos, venceu 10 e perdeu 2, 6 vitórias por nocaute, 2 por finalização e 2 por decisão, e perdeu as 2 vezes por decisão. Fez 4 lutas no UFC, perdeu na estreia e venceu as últimas 3 lutas por nocaute, todas elas no primeiro round. É um atleta aí da Mongólia com a mão muito pesada. Bom, mais uma luta bem equilibrada. O Batigerel está com um pequeno favoritismo de 60% nas casas de apostas. Dessa vez eu vou escolher a zebra. Eu acho que o Gutierrez tem muito mais experiência. Ele consegue controlar bem a envergadura. E se ele conseguir sobreviver a esses primeiros minutos de luta aí, onde o adversário é melhor e tem maior poder de nocaute, eu acho que ele leva a luta sem maiores problemas, no segundo e no terceiro. Tudo pode acontecer. Lembrando que é uma luta bem equilibrada, mas eu fico com a vitória do Gutierrez por decisão. Bom, penúltima luta do card preliminar, outra brasileira aí em ação, a Carol Rosa vai enfrentar a Sarah McMahon. A Sarah é a 9ª do ranking e a Carol é a 12ª. A McMahon tem 12 vitórias e 6 derrotas, venceu 1 por nocaute, 5 por finalização e 6 por decisão. Perdeu 1 por nocaute, 4 por finalização e 1 por decisão. Está no UFC desde 2013, mas teve algumas pausas aí na carreira e não fez tantas lutas assim. Ela já lutou com grandes nomes do MMA feminino, e perdeu para todas, né? Perdeu da Ronda, da Amanda, da Misha Tate,
mas isso já faz uns anos. Em 2018, depois de perder 2 na sequência, perdeu para Kathleen Vieira e para Marion Reneau, ela fez uma pausa na carreira e voltou em 2020. Aí chegou vencendo a Alina Landsberg por decisão e na última luta já voltou a perder. Ela foi finalizada pela atual campeã Juliana Pena. A Carol tem 15 vitórias e 3 derrotas, venceu 4 por nocaute, 2 por finalização e 9 por decisão, perdeu 2 por finalização e 1 por decisão. Fez 4 lutas pelo UFC, venceu todas por decisão. Vem de 6 vitórias consecutivas. Sua última derrota foi lá em 2018 para outra brasileira, a Melissa Gatto. Bom, a Carol é favorita com cerca de 65%. Vou concordar, essa eu vou optar pela vitória da brasileira. Ela é muito mais jovem, apesar da McMann ter mais experiência. A Carol é ótima striker, sabe controlar bem a distância e acho que ela vai conseguir bater bastante aí na americana e deve vencer por decisão. Fechando o card preliminar, o Neil Magny, que é o 9º do ranking dos meio médio, vai enfrentar o Max Griffin, que não é ranqueado ainda. O Magny tem 34 anos, 25 vitórias e 8 derrotas, 7 vitórias por nocaute, 3 por finalização e 15 por decisão. Perdeu 2 por nocaute, 4 por finalização e 2 por decisão. Está no UFC desde 2013, já fez 25 lutas na organização, venceu 18 e perdeu 7. Venceu 4 das últimas 5 lutas. Todas elas terminaram por decisão, tanto as vitórias quanto a derrota. O Griffin tem 36 anos, 18 vitórias e 8 derrotas. Venceu 9 por nocaute, 2 por finalização e 7 por decisão. Perdeu 1 por nocaute e 7 por decisão. Outro atleta bem duro aí de ser nocauteado ou finalizado. Está no UFC desde 2016, fez 12 lutas, venceu 6 e perdeu 6. Ele venceu 3 das últimas 5. Perdeu para o Alex Morono e para o Alex Cowboy e venceu 3 seguidas depois, do Brahimaj, aquela luta que ele quase arrancou a orelha do Brahimaj com uma cotovelada, o juiz teve que interromper, do Kenan Song e depois do Carlos Condit. Do Song também foi um nocaute e do Condit foi uma decisão. O Magny é favorito com cerca de 70%, também tenho que concordar, ele é muito mais completo que o Griffin, talvez o Griffin seja um pouco mais forte, mas o Magny é melhor na trocação, ele é melhor na luta agarrada, ele é bom de wrestling também. Eu acho que vai ser o caso dessa luta. Ele deve amarrar a luta na grade, levar para o chão, controlar aí com ground and pound, que é a especialidade dele. E acho que consegue até um nocaute. Por mais difícil que seja de nocautear o Griffin, eu fico com a vitória do Magny por nocaute.